continuação do projeto da disciplina de SAT, vamos utilizar aqui no termómetro, vamos utilizar um sistema lógico de combinatória, utilizando circuitos integrados da família 74HC. Eu utilizei o 74HC04 e o 02, porque era aqueles que havia na Mauser, e então tive que os ser para passar para a parte física. Aqui, como podem ver, temos como é que funciona. Basicamente, aqui este é o nó que cria sinais invertidos, e o outro será este será o NOR, que vai fazer então a função. Como é que vai funcionar? Basicamente, vou usar as três variáveis que serão aqui, que é a temperatura, que são as variáveis da temperatura, em que é a baixa temperatura, a temperatura normal e a temperatura alta. Nesta utilização, vamos primeiro inverter os sinais, porque tem o 04 para inverter o sinal, e posteriormente vamos então voltá-los a inverter para ficar neutros positivos e para ligar aqui os LEDs. O LED vermelho liga quando estiver com febre, quando estiver nos 137 graus, e aqui quando estiver com hipotermia, aqui no LED amarelo. Como é que vai funcionar? E a função vai fazer com que, quando o equipamento estiver ligado, quando o termómetro estiver ligado, ele envia para cá, e as duas funções e as duas variáveis fazem então ligar as luzes. Basicamente é isso. Vamos então ver a simulação a funcionar. Estou a ligar a simulação. Pronto, já está a simulação ligada. E agora vamos então ligá-lo. Já está a ligar o termómetro. E já está nos 24 graus. Como podem ver, está o LED amarelo ligado. Aqui está-se a passar qualquer coisa. Não está-se a passar nada, está aqui. Estava a dizer que o LED não estava a funcionar, mas está aqui a funcionar. É muito lento a ligar e a desligar. Vamos então aumentar a temperatura para os 37 graus. Aqui. Então, deixa eu ver quanto é que está. 37 graus. E ele não está a ligar o LED amarelo, verde, porquê? Aqui os 38. Já está a ligar o vermelho. Aqui o LED ligado. Vamos então ligar este aqui, 30 e... Se calhar desliguei qualquer coisa aqui quando estive a fazer a montagem. Vamos parar só a simulação, rever aqui o código, qualquer coisa está mal. Vamos lá ver, então o código é o PIN 09, quando está sem febre, quando está normal, está correto. O PIN 9 devia ficar alto, porque é que ele não está a ficar alto? PIN A2. Vamos outra vez simular, devia estar ok, não sabemos porque que não está ok. Então vamos colocá-lo, vamos ligá-lo e colocar nos 37 graus. Às vezes não é fácil chegar aos 37 graus. Já sei porque não está a ligar. Isto aqui, quando estive aqui a fazer algumas alterações aqui, isto moveu-se e saiu do sítio. Basicamente foi isso.
Foi só isso que aconteceu. Pronto, então vamos voltar a simular e agora sim vai ficar correto. Ok, então vamos ligar. Quando se liga, como podem ver, fica aqui o amarelo, está em hipotermia, a luz amarela está, o LED amarelo está a piscar. Vamos passar então para os 37 graus, 37, aqui, como podem ver, acendeu o verde e o verde ali também, e este verde também aqui. O sinal para dizer que está ligado, vim buscar aqui este LED, porque é o que faz sentido. Nestes eu não vim buscar ao daqui dos LEDs, porque a maior parte deles estão a piscar, por isso vim buscar diretamente aqui estes sinais analógicos, onde programei para que eles ficassem ligados quando tivesse ligado. Pronto, aqui se for a febre, como podem ver, liga ali o LED vermelho. E está qualquer coisa aqui mal ainda, antes de continuar, está aqui qualquer coisa mal, vamos lá ver, vamos corrigir, porque também está com febre. Ok, estava aqui também alto, que era, então o outro, este era baixo, ok. Agora sim, está ok. Vamos simular, ok. Vamos então passar para, faltava só então hipotermia. A hipotermia não, a febre. Que vamos ver como é que ele está. Não, esqueci-me de ligar. A ligar. Já está ligado e, como podem ver, já está a funcionar. Está aqui o LED vermelho a piscar e ali o outro LED ligar. A cor está um bocadinho diferente, porque aqui usei outras resistências que não as mesmas. Aqui foi de 1 kΩ e aqui foi 220 ohms. É normal estar assim a cor mais intensa nestes e menos intensa naquele. Agora vamos ver então ele a funcionar na prática, como é que funciona. Bem, em editamento do anterior circuito, para verificar a lógica combinatória booleana, utilizei mais um integrado, neste caso o 74HC10, e também utilizei o ultrassons, ultrassons. Basicamente o que é que vai acontecer? Vamos lá ligar, já está na simulação, vamos ligar, o termómetro está ligado. Neste caso ele já está a detectar a temperatura, porque a pessoa está aqui. Mas se a pessoa estiver a mais de 10 cm, ele não está agora, está a mais de 10 cm, como podem ver, começa a dar pessoa não detectada. E pronto, está sempre a repetir porque não está a detectar a pessoa, está sempre a verificar se a pessoa já está detectada. Quando a pessoa já é detectada, aqui o sensor tem sempre algumas dificuldades, como vão ver a seguir na simulação real, no parte real. Como podem ver aqui, a pessoa está a 6,6 cm e aqui então já se detecta. Vamos então à lógica booleana, que era a parte que estava diferente, que está diferente neste editamento. Como podem ver aqui, neste integrado, no 74HC10, que no físico é o 74LS10N, a única diferença deles tem a ver com questões energéticas e etc. Este 74HC10 é mais recente do que o outro. Basicamente, o LED vermelho funciona com a detecção da pessoa e com este switch.
Isto significa o quê? Se isto é um NAND, se os três tiverem a emitir sinal 1, vai desligar o LED. Basta um deles estar negativo que o LED acende. Basicamente é isso. Já o LED verde, ou azulado, o que é, por acaso acho que é azul, sim. O que é que vai acontecer? Funciona da mesma forma. Uma das entradas, como este é um NAND de 3 entradas, uma das entradas está sempre positiva, sempre 1, e aqui basta desligar e acende. É só isso. Olá, e continuando o trabalho anterior com o termómetro, que tive que montar outra vez, que tinha desmontado, tive que montar outra vez. Agora vou utilizar variáveis, neste caso a febre, a temperatura, neste caso que seja a febre, a hipotermia e a temperatura normal, com o estar ligado e o estar desligado ao termómetro, para fazer alguma lógica com integrados. Neste caso, como na Mauser só havia alguns tipos de integrados, tive que utilizar alguns. São relativamente baratos. Comprei mais uma breadboard, neste caso uma breadboard pequena, que é relativamente barato, custa 2 euros ou o que é. Cada integrado destes cerca de não chegou a 1 euro cada um deles. E neste caso foi o 74H04 e o 74HC02. O 74HC04 são portas nota, o que significa são inversores. Já o outro são portas NOR, 4 portas NOR independentes, que neste caso vou usá-las para fazer o que se pretende. Para isto vou usar, como já vimos no Tinkercad, utilizar os LEDs para ver se está ligado ou não. Agora vou proceder à respectiva montagem destes para verem como fica a funcionar corretamente. Como não tinha já muitas portas disponíveis no Arduino, vou utilizar as portas analógicas para fazer esta lógica. Então vamos lá. Isto vai ficar uma grande confusão aqui, reconheço que vai ficar uma grande confusão, mas vamos começar com os LEDs. Vamos agora ver então se funciona. Ok, está a acabar, já acabou. Vamos então ligar. Tá, qualquer coisa mal, não sabemos o que é, porque devia estar ligado aqui. Deve estar qualquer coisa aqui mal ligada e eu não estou a ver o que é. Já sei o que é. Estava aqui um fio mal ligado e pronto, agora para vermos aqui. Pronto, reparei que havia umas falhas aqui no código aqui porque estava a acender todas as luzes e depois não apagava, todos os LEDs e depois não apagava depois dos integrados, e porque tinha que verdadeiramente era agora fazer com que eles desligassem após. Por isso agora a temperatura está a 28 graus, vamos subi-la para ver como é que fica. Espera aqui, ele ligou-se. Então vamos ver como é que fica com a temperatura a subir. A temperatura está a subir, está nos 32 graus, 30 graus. Estou a usar uma vela, confesso que não é a melhor coisa que pode-se usar, mas pronto, já está aqui a luz vermelha, como podem ver, de ligado, e também a luz a pescar vermelha e a outra luz aqui vermelha. Vamos deixar agora a aquecer, pronto, vejam uns 37 graus.
67 graus é muito tenue e agora já está abaixo, já está a hipotermia e fica a outra ligada. Isto é, o termómetro ligado com cada uma das temperaturas liga uma daquelas, um daqueles LEDs. Bem, para concluir este vídeo, adicionei aqui um ultrassons para verificar a proximidade. Então, o termómetro, além da temperatura, vai começar a testar também a proximidade, isto é, se não tiver um doente próximo, isto numa simulação de um doente, de um termómetro em que um doente esteja, se não detectar o doente, ele simplesmente não faz a medição e aparece sempre no display, como está na simulação, aparece sempre a dizer que tem um problema. Que tem um problema que isto é, a pessoa não detectada. Não obstante, também fiz aqui a lógica combinatória, booleana, só com o deep switch para confirmar o resto do trabalho com duas variáveis independentes e também aqui utilizei com ultrassons uma variável de ultrassons em que, se não detectar a pessoa, isto é, se for 111, que neste caso que isto é um NAND, ele vai apagar o LED, este LED vermelho. Se ele for negativo, isto é, for zero em algumas das funções, em algumas das variáveis, a função dará positivo e acenderá a luz. Neste caso, como ele não está ligado, ainda não está a detectar ninguém. É possível ver que ele está a dizer que a pessoa não detectada. Aqui então, aproximando a mão, ele verifica então que está alguém. A minha mão de facto não é o melhor, também o sensor não é a melhor coisa que existe. Ele aqui tem a luz acesa. Bem, aqui então, se vamos ligar novamente, ele aqui não está a detectar a pessoa. Vamos fazer com que ele detecte e, como podem ver, aqui eu já tenho os switches todos os interruptores ligados, logo ele dá como se tivesse alguém. Aqui, como está alguém, estava todos ligados, ele já acendia. Se nós desligarmos aqui algum, como podem ver, a luz fica sempre ligada, mesmo que detecte alguém ou não, o que significa que a lógica está a funcionar. O verde, que é independente, está a funcionar com o 3 e 4, basta um deles estar para baixo, neste caso o 3 está para baixo, que era o 3 e o 4, e ele fica ligado. Se eu puxar para cima, ele desliga o LED verde. Pronto, basicamente é isso. Para desligarmos a luz vermelha, basta puxar para cima os LEDs e ele detectar a mão, e já não aparece. Se não detectar a mão, neste caso ele liga o LED. Pronto, e é este o trabalho.